Pronto, ela vai entrar agora, tá, gente? Olá, tudo bom? Olá, boa noite. Tudo bem? Obrigada por ter me convidado para fazer essa live. Hoje, no meio do feriado, coisa boa, né? Não é um feriado maravilhoso desse? E aí a gente com esse papo maravilhoso também. Eu que agradeço, viu, o convite, você ter aceitado esse convite para poder conversar mais com a gente sobre a sua jornada, né? Karina é conhecida no Brasil todo, mas pode ser que tenha alguém aqui que não a conheça. Então, Imagina. ela vai contar aqui, né, a história da sua jornada junto com o Pedro, até a chegada do fofo do Henrique, que ele é muito lindo, gente. Querido. E aí eu queria que você se Ontem, apresentasse um pouco para a gente, Karina, por favor. tá. Bom, primeiramente, boa noite. Vocês todas que estão entrando hoje aqui na nossa live. Aos pouquinhos o pessoal vai entrando, né, doutora? Isso. O meu nome é Karina. Eu fui mãe do Henrico com 44 anos, pessoal. Eu costumo falar que foi lá na prorrogação, né? Depois dos pênaltis. E depois de uma jornada de 4 anos, intensa, difícil, cheia de obstáculos, mas que graças a Deus a gente conseguiu trazer o nosso sonho para a nossa realidade, né? E a gente conseguiu trazer o Henrico para casa, saudável, cheio de vida, lindo. Ontem ele completou 1 ano e 7 meses. Ai, que lindo, viva! Muita saúde, Então, viu, a Fred? gente está muito feliz, assim, com essa nossa conquista, né? Porque é uma luta, né, meninas? Então, a gente venceu, digamos assim, essa luta, né? Da infertilidade. É verdade. E aí tudo começou lá, na verdade, com o Casulo com Amor. Lá no Casulo com Amor, que Fala um pouco. foi... Bom, daí a gente... Vou contar um pouquinho para vocês como é que foi, né? A nossa trajetória de 4 anos. Lá atrás, assim, quando eu tinha 40 anos, despertou o meu interesse pela maternidade de fato, né? Foi tarde, ela veio galopando essa vontade, mas eu confesso que foi tarde, né? A gente já estava, eu e o Pedro, há 5 anos juntos, a gente já tinha morado fora, eu estava muito engajada no meu trabalho, e aí essa vontade ela chegou um pouco mais tarde, eu não tinha preservado minha fertilidade, eu não tinha congelado os óvulos, né? E, inclusive, eu acho muito importante falar disso, né, para quem está escutando que puder fazer a preservação da fertilidade, é uma boa maneira, né, de, Com certeza. de daqui a pouco não passar por tudo que a gente passa, né, nesses anos todos, que é uma jornada, né, doutora, muito silenciosa, ela é muito individual, assim, né, a gente não tem uma grande rede de apoio, eu acho importante nós construirmos essa rede de apoio. Na época que eu fiz, a gente não tinha com quem conversar, não era como agora, graças a Deus, que está mais falado, menos velado. Ainda continua, claro, né? Tem Sim. algum certo preconceito, depois a gente vai falar sobre isso, dos preconceitos da ovulação. Eu vou abrir meu coração aqui, falar sobre isso, que muito me deixa feliz falar sobre isso. Mas a gente não tinha assim uma rede de apoio com quem conversar. Então eu e o Pedro, a gente construiu, né, uma rede de amor que eu chamo. Não é nem só de apoio, uma rede de amor, né? Porque o que acontece, pessoal? Vocês devem saber o que eu estou falando, vou falar. Quando a gente é diagnosticada, né, doutora, a infertilidade, ela vem com tudo. Parece que o nosso chão some, né? Simplesmente é É, um buraco, assim. Como exatamente. assim infertilidade? Nunca imaginamos que nós somos um dia, vamos ser um dia infértil. A gente tem que desconstruir toda a história que a gente tinha, o ideal aquele da nossa cabecinha, que a gente ia casar, que a gente ia ter nossos filhos ali 2 anos depois. Então a gente desconstrói tudo isso e temos que reconstruir, digamos que é uma nova história, né? A gente É, precisa significar a nossa vida depois ex- de um diagnóstico de infertilidade que não é o que a gente imaginava, é. né?
E é Então, importante ele é... frisar, Karina, que nessa. Só desculpa interromper, mas é Imagina. importante frisar que 15% da população ela é infértil, ela pode ser, né, acometida pela infertilidade. Vai variar um pouco entre os países, mas um a cada 6 casais que estão desejando engravidar podem ter algum grau de infertilidade, né? Para a gente, isso, no modo geral, não é uma coisa tão incomum assim, mas, ainda assim, temos muito tabus, né, em relação a isso. Muitas, hoje, né, com o advento aí das tecnologias, e a gente está aqui exatamente nesse canal, né, para falar Para isso, para passar desmistificar. informação, né, e hoje a gente ainda consegue, com a informação, que é o que nos dá segurança, né, tornar essa jornada um pouco mais, vamos dizer assim, mais, com mais esperança, com mais fé e mais consciente. Com mais leveza também, Com né? mais Para isso, leveza. acho que é isso. Acho que a informação é o primeiro passo, assim, para a gente se familiarizar com tudo isso, né? E cada vez mais a gente está tendo mais informações e conteúdos, esclarecimentos, Uhum. porque, assim, não existe uma receita, né, pessoal? Cada caso é um caso, a individualização está aí, e cada casal reage de uma maneira, né, doutora? Quando chega até vocês, os médicos, ou a uma psicóloga, que é fundamental nessa Isso. caminhada, né? Essa é a rede de apoio que eu também tive e que me ajudou muito a aceitação. Porque o que acontece? Voltando ao que eu estava falando, a gente está ali, desconstruiu tudo, temos que construir, ressignificar para um novo que a gente nunca escutou. Por exemplo, a alvo doação é uma outra maneira de gerar amor. Existem muitas maneiras, eu defendo todas, Com mas a certeza. minha foi através da alvo doação que eu consegui trazer o meu sonho para a realidade e eu consegui enxergar a alvo doação com olhos de gratidão, né? E é muito importante isso. E a gente só consegue esse olhar com entendimento, entende? Com clareza, com saber lidar com as nossas emoções, com o que está dentro daqui, é validar com o nosso marido, com a nossa família, muitas vezes, né? Eu tive um apoio enorme da minha família. A minha mãe foi uma pessoa que me ajudou muito no decorrer da minha trajetória. Então, a gente conseguindo lidar com todo esse sentimento, trazendo o nosso companheiro, nosso marido para dentro da nossa jornada e realmente conversando abertamente e conhecendo, se familiarizando, eu acho que esse novo ele vai ficando mais conhecido com o tempo. E eu, por exemplo, pessoal, eu cheguei muito pronta para a alvo doação, ou melhor, a alvo doação chegou até mim, eu já estava preparada, porque eu já não tinha, eu já tinha esgotado as minhas chances todas com os meus óvulos. Para quem não sabe a minha história, eu fiz 2 FIVs com os meus óvulos, eu fiz 2 FIVs com cada uma com 4 embriões, aparentemente muito bonitos, só que eles não tinham sido geneticamente analisados, tá? Uhum. Com certeza eles não eram euploides, isso é fato. Mas, aparentemente, eles eram blastocistos bonitos, né? Então, assim, eu estava cheia de esperança cada vez que eu ia fazer com os meus óvulos. E muitas vezes, e antes dos meus óvulos, das FIVs, doutora, eu fiz coito programado, eu fiz indução com medicação, tu entende? Eu fiz todas as etapas, aquelas, Uma e jornada cessei. longa, né, Karina? Exato, foram 4 anos e meio, né? Então Sim. eu cessei todas as minhas possibilidades e cheguei lá na frente outra Karina. A Karina completamente diferente de 4 anos e meio atrás, que A chegou Karina foi se assustada. moldando, né? Foi sendo A gente vai construída nessa mudando, jornada. a gente vai mudando, a gente vai se familiarizando, a gente vai evoluindo, né? O que lá atrás não era, era um bicho papão, que eu brinco, tipo, oi, eu não sei o que é isso, essa palavra, várias, né? A Karina lá, depois de 4 anos e meio, já estudou, já conversou, só tinha uma amiga para conversar sobre isso, que é a Rejane, que já tinha feito a alvo doação.
Então, eu me apeguei nela, assim, e eu perguntava muitas coisas para ela. O que hoje me perguntam, doutora? Hoje me Isso, perguntam, até anotei as perguntas muito frequentes. com Esse certeza. óvulo doado, de quem que é? Né? Será que eu vou amar esse filho? Será? Ou será que eu vou me ver nesse filho? Né? Muitas perguntas me fazem em Isso, com relação a isso. certeza. Por exemplo, o que fazer, o que faz esse filho, o que que faz esse filho ser meu, né? E eu também me lembro de ter essas dúvidas antes, né? Quando eu não tinha estudado ainda, quando eu não tinha ainda conversado com a Rejane, quando eu não tinha me familiarizado com tudo isso, eu tive que viver um luto da carga genética, né? Uhum. E eu acho que tem que viver esse luto. Eu acho que todas as lives que eu falo com as psicólogas, e agora eu estou com a doutora Valéria escutando aqui, a gente vai falar sobre isso semana que vem, é necessário o luto, Claro. né? A gente precisa botar o nosso dedo aqui e ver exatamente o que, que a gente está sentindo para tomar a melhor decisão, né? Não existe outro jeito. A gente precisa analisar. Não é a primeira opção fazer uma ovo-doação. Eu não entrei na fila e disse eu quero fazer uma ovo-doação. Não, é. Foi a maneira como eu trouxe essa, essa, esse sonho para a realidade, como eu falo. É como Deus me apresentou e eu É. aceitei, Ô, né? Karina, e Então, o apoio do Pedro foi fundamental, né? Importantíssimo, né? Porque as mulheres também ficam muito receosas, né? E inseguras. Inclusive, foi uma das perguntas que fizeram na caixinha do box dos stories que a gente deixou. Foi exatamente isso, né? Uma paciente que colocou que fez já 2 fertilizações, não deu certo, e ela já está realmente pensando em eu vou doação, mas não sabe como convencer o marido. isso é uma coisa que eu acho bem interessante falar, porque essa decisão é do casal, né? Seja o casal homoafetivo, Isso. hétero, seja o que for, a gente está falando. Ou até a mamãe solo não tem essa outra pessoa para Sim. conversar, né? Não precisa, mas no caso Hum. com o Pedro, eu sempre brinco, o Pedro ele demorou um pouquinho mais para se familiarizar com o assunto, tá? É, eu acho que o homem ele reage de forma diferente da mulher, né? Não é que ele não tenha se, não é que ele não tenha aceito, não. Ele estava afim de fazer, mas ele demorou um pouco para entender o processo. Ele demorou, digamos, eu demorei 2 dias, ele demorou um mês, tá? Então entra aí a rede de apoio, a psicóloga que na época foi fundamental para mim. E a pergunta que fizeram para mim e para ele, que eu acho que vocês precisam fazer para vocês mesmas ou para o marido de vocês, é uma dica aqui. O que que vocês realmente querem para a vida de vocês? O que que é mais importante para o casal? Muito bom. Às vezes, demora para vir essa pergunta, essa resposta, mas ela com o tempo, ela vai vir, ela vai vir. O Pedro chegou para mim um dia e disse assim, Karina, eu entendi. Eu entendi que tu quer ser mãe, eu entendi que a coisa mais importante na vida agora e que tu não vai medir esforços e eu tô contigo, tá? É a carga genética, a minha vai ter, né? 50%. Se tu tá abrindo mão da tua, é porque realmente é muito importante isso. É uma coisa que vem do fundo do teu coração. E essa decisão tem espaço dentro da nossa vida. Ai, A gente se sente confortável, porque eu entendi que é um óvulo jovem, eu entendi que as chances aumentam para percentual de 60, sucesso. Isso. 65% Aumenta contra bastante. 5 É, contra 5 com com certeza. teus óvulos. Então a gente vai correr atrás disso. O dia que ele falou isso para mim, parece que saiu um chumbo nas minhas costas, assim, porque ali eu me senti mais forte ainda, né? Então tá, então agora a Certeza. gente vai correr atrás para saber como é que vai pagar tudo isso, né? Porque a gente já tinha esgotado todas as nossas possibilidades financeiras, mas isso é uma outra live. É. O que que eu E faço, até, né? é verdade. E até porque se não tivesse dado certo, né, Karine, também ele estava ali apoiando sua decisão. Você não estava sozinha numa decisão, É. né? Isso E essa decisão, ela foi muito consciente e a gente combinou assim a nossa última cartada, né? Eu já estava com quase 44, eu já estava com
com todas as possibilidades anteriores feitas. Então, a gente tinha só essa última cartada. Então, a gente depositou as nossas expectativas e a gente tomou essa decisão e a gente foi correr atrás para que isso acontecesse, né? E nos sentimos muito unidos nesse momento, né? Nesse momento, a gente viu que a gente estava olhando para a mesma direção. Apesar de que ele demorou um pouquinho mais, mas aí ele, quando ele ligou a chave, eu vou fazer um podcast, inclusive, eu tenho um podcast que é o nosso Tentantes Projeto de Vida, com parceria com a Genomics, e ele é gratuito, está no link aqui na bio do nosso Tentantes, e tem muita gente perguntando do olhar masculino, e eu vou fazer um podcast com o Pedro, olha só a responsa, né? Olha! Ele mostrar o sentimento, falar dos sentimentos dele verdadeiros, lá no começo, até chegar ao Pedro que ele é hoje, que levantou a bandeira da alvo-doação. Com certeza. Né? Muitos Pedros aconteceram. Muitos Pedros, com certeza. Muitos Pedros, então muito interessante. Pois é, gente, olha só, para quem não se lembra, porque quem assistiu, né, a Karina e o Pedro, eles participaram daquela série, né? Na série de fertilidade, e nessa série eles contaram muito a história deles e realmente ficaram conhecidos no Brasil todo, e por isso eles têm hoje, e eu quero saber, Karina, como foi essa decisão de vocês e esse despertar, né, exatamente do projeto do Nós Tentantes Projeto de Vida, né? Quando foi que acendeu assim aquela luzinha para você, e hoje vocês conseguem atingir, né, tantas mulheres e tantos casais, e trazem tantas informações, tanto em relação a depoimentos e relatos de outras mulheres, porque isso é importantíssimo, como também de profissionais especialistas na área, trazendo conhecimento científico embasado. Conta um pouco pra gente. O nosso encontro ele surgiu exatamente da necessidade que nós tivemos de ter mais informações na época que nós não tivemos. Então, a gente sabe o que é que vocês, tentantes, precisam e querem saber. A gente precisa ser acolhida, doutora. Certeza. É uma caminhada muito difícil, a gente tem muito medo, a gente tem angústias, a gente não tem garantia na reprodução assistida de 100%, então, às vezes, a gente não sabe lidar com tudo isso, e a nossa ansiedade, eu falo sempre que é o maior anticoncepcional, né? Então, tudo isso, a gente começou a pensar como é que a gente pode ajudar. E depois do Fantástico, aconteceu um boom de muitas perguntas. E todo mundo começou a realmente me solicitar e tal. E como eu gosto muito do assunto e tenho muito orgulho, né, da minha trajetória, eu acho que eu olho para trás e eu costumo dizer assim sempre, eu não consigo me imaginar sem ser mãe do Henrico por alvo-doação. Porque eu só estou agora conversando com vocês por causa disso. Porque eu tenho esse orgulho, porque eu tenho esse gurizinho aqui dentro da minha casa que me faz feliz todos os dias com aquela carinha que ele tem hoje e que Deus o livre não ter essa carinha, entende? Então, assim, a alvo-doação só me traz alegria. Eu falo, eu conto para todo mundo que foi, eu ajudo todo mundo, porque eu tenho muito orgulho, eu e o Pedro, e, consequentemente, eu sempre falo, quando me perguntam assim, já volto para o Nós Tentantes, mas quando me perguntam assim, cara, você vai contar para o Henrico, é outra pergunta, né? Você vai contar para o seu filho, a história dele é linda. E, com certeza, ele já escuta desde sempre, né? Desde que estava dentro da minha barriga. Então, a maneira como a gente sente essa história, como que a gente lida com ela, a gente vai contar para o nosso filho. Então, com certeza, eu espero e tenho quase certeza que o Henrique vai ter muito orgulho, porque eu vou contar com orgulho para ele, vocês entendem? Com a verdade. É a história dele. Mentira essa história linda dele. Lindíssima. Né? Tudo que eu fiz para conseguir ele, né? Então, assim, ele foi muito desejado. E quando contar? Quando a gente consegue contar para nós mesmas, essa é uma dica também. Sim. Eu conto sempre, né? Desde sempre, mas eu falo isso para outras pessoas. Quando vocês conseguirem contar para vocês mesmas da melhor forma possível, que o coração fique calmo, vocês vão saber que essa é a hora de contar, né? Quando eles tiverem entendimento, idade para isso.
Mas quando tudo isso estiver muito bem elaborado, muito bem entendido dentro do coração de vocês, vai ser a hora que vocês vão contar e a maneira que vai ser contada vai ser a maneira como vocês estão se sentindo também. Entende? Exatamente. Então não tem muito mistério. Daqui a pouco a gente vai falar disso com a maior naturalidade do mundo, diferente do que há anos atrás ou diferente do que hoje. Então vai ser tudo muito mais, esperamos, né, doutora, mais natural, Sim, orgânico tudo. eu também Mas acredito nisso. voltando a nós tentantes, é essa vontade de ajudar, aliada à falta de informação que a gente não conseguia ter na época, a gente reuniu tudo como se eu fosse tentante ainda, e a gente idealizou o Nós Tentantes aqui em Porto Alegre. Fizemos a primeira edição aqui, depois fomos para São Paulo, e estamos chegando no Agiare, em Recife, agora, Pois se Deus quiser. é. Tava Assim que tudo tudo se certo para acalmar. maio, mas aí veio essa pandemia, né? Mas eu tenho É. certeza que quando tudo isso passar, vai ser ainda mais especial. Então, quando a gente chegar na Agiare, que vai ser daqui a pouco, vai ser um encontro onde a gente vai estar com muita vontade de se ver pessoalmente, né? Porque a gente agora está numa era online, né? Nessa pandemia toda. Exatamente. E o que é ótimo, porque nunca a gente teve tantas informações como a gente está tendo agora. Por isso que a Também. Tentante precisa aproveitar esse momento. Mas quando a gente se vê aí lá em Recife, a gente vai estar com muita vontade de se ver, né? Pessoalmente. Então, acho que vai ser um encontro lindo, vai ser uma troca de experiências. Eu levo 3 casos reais sempre, o meu e mais 2, para existir a identificação e tal. Claro. E também vocês saberem que vocês, tudo que vocês estão sentindo, eu também já senti, né? Então, a gente não pode desistir. A gente tem que ser persistente. É difícil ser persistente? Muito, doutora. Tem vezes que a gente não sabe de onde que a gente tira forças, né? É. Porque é um negativo ali, depois é uma falta de grana aqui, daí depois é uma pressão lá, São e muitos aí depois envolvimentos, né? Muitos envolvimentos. coisa de louco, é uma coisa de louco, É. mas a gente tira com resiliência, com resignação, com uma fé inabalável que eu adquiri nos 4 anos, uma fé que parece assim que movia montanha, sabe? Então eu acho que quando a gente reúne 3 casos reais e um corpo médico que olha no olho da paciente, que é um evento pequeno, é para 100 pessoas, Sim. é intimista, né? Não é um evento Sempre. É. grande. E não é um congresso, é um encontro olho no olho, onde vocês vão poder perguntar e vocês vão ter na hora a resposta, porque é um bate-papo, né? Então, assim, é puro acolhimento, né? É o que eu precisava na época que eu estava sendo tentante e a gente não tinha de forma alguma isso. Então, a gente leva psicólogas da clínica, a gente leva a embriologista lá do Genomics, a gente leva o corpo médico e vocês podem falar sobre todo o cenário da reprodução assistida e, claro, sempre dando ênfase na ovodoação, porque é a nossa história e eu acho que é muito velado ainda, né? Porque geralmente quem faz não conta, e Não. o que está tudo certo, porque cada pessoa tem a maneira de reagir diferente da outra. Mas é um encontro que a gente leva amor, né? Leva amor e ajuda, né? As pessoas Com saem de certeza. lá diferentes do que entraram. Isso é fato. Isso é Isso. fato. É, e só o fato de você estar reunido com outras pessoas que também estão na sua situação, você está diante de casos, né, de histórias, para você se inspirar e saber que você também pode chegar lá, juntamente com o corpo clínico, né, especialista, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por mais carinho. A gente tenta, né? A gente tenta, porque a pessoa, quando entende que existem várias maneiras de gerar amor, doutora, a gente não precisa ficar só É, com, isso. sabe? Existem muitas famílias diferentes também, não tem certo e errado, tu entende? Isso. É, e tentar entender Existe o que é isso. que está vindo, né, para você, o que é que Deus está trazendo para você, o que é que Ele tem para você, né? Abrir os ouvidos, abrir os olhos para o que você tem, Aceitação, né? né? E aceitação, Aceitação. exatamente, pois é. A gente vai É, construindo também com o tempo.
né? Sim, com A gente vai certeza. construindo, a gente vai construindo a nossa trajetória, a gente vai construindo, depois que nasce o filho, a nossa relação de amor, né? Porque o filho vem muito antes do encontro dos gametas, a barriga cresceu, e o filho vem primeiro no coração e na cabeça, a gente idealiza esse filho, né? Com E certeza. quando a gente começa a enxergar antes de gerar amor, a gente vê se a gente se serve para nós, se serve Sim, para essa forma de parentalidade, ela serve ou não para a gente, né? Porque às vezes pode não dar certo para algumas famílias. E também a gente não está aqui para julgar, né? Cada um tem também a sua maneira de pensar. Tem muitas, por exemplo, tem muitos países que aceitam numa boa, que nem aqui no Brasil. Inclusive, são muito, lá na Alemanha, por exemplo, são muito práticos, né? Ah, é alvo doação? Então tá, quanto que é? Quando começamos? Na Alemanha funciona mais ou menos assim. Na Itália já tem algumas coisas ligadas à religiosidade, mais então parecido, tem né? Com as coisas os daqui. casais que já ficam mais acuados, assim. É, Depende muito, acho que o Brasil tá bem, tá aceitando legal. A gente não tem um gigante banco de óvulos, né? Mas a gente também está construindo, acho que isso é importante. Tem muitas clínicas fazendo por aqui a ovo doação compartilhada, né? isso, E exatamente. acho que funciona legal também. E eu fiz a minha na Espanha e fiz em Valência, né? E são outras leis, são diferentes das leis daqui do Brasil. Não há compartilhamento de óvulos, né? É, aqui é E bom a gente informar que aqui no Brasil as leis não permitem comercialização, né, Karine? Aqui é muito isso. relacionado à doação compartilhada mesmo, né? Que a receptora ela vai receber o óvulo de uma doadora anônima, né? Com o apanhado de características mais próximas do que o casal possui, né? E, fora isso, uma grande quantidade de exames e uma anamnese muito importante em relação a questões genéticas, porque as pessoas perguntam muito, né, em relação às questões genéticas. E a gente conversa muito falando sobre isso, inclusive sobre a epigenética, né, que hoje em dia está tá trazendo mais informações para a gente. Os estudos vêm aí mostrando cada vez mais a presença da epigenética, que nada mais é do que a expressão dos nossos genes, né? E essa expressão, ela começa já desde do embriãozinho ali se conectando com o endométrio da mãe, né? Desde aí que já começam essas expressões e essa troca de informações. Então, a gente fala muito, não vai ter nada parecido comigo, doutora? Pode sim, Tem. com certeza, Olha, pode gente, sim. a epigenética aqui em casa gritou, Olha, tá vendo? gente, gritou muito. Eu Sim, falo sempre, olha, Deus foi isso. muito bom para mim. Porque eu nem sabia o que era epigenética na época. Eu fui atrás de informação, mas aí não tanto, né? Eu não sabia, Sim, não. Genética era uma coisa que eu não conhecia quando eu fui fazer. Fui me familiarizar com ela depois. E, mas foi muito louco, assim, porque tem uma hora, gente, é engraçado, mas vocês vão achar que eu estou mentindo, mas é verdade. Tem uma hora que isso deixa de ser importante. No sim, começo, a gente fica assustada, a gente tem aquele luto que eu falei, mas assim, depois tem uma hora que a gente simplesmente não é importante, sabe? sim. Aí a gente fica sabendo da epigenética, olha, volta a ser uma coisinha, volta a ser importante, né? É, A gente começa a pensar daí depois, fantasiar quando tá na é. barriga. E o fato de desenvolver, e você começa a sentir todos os sintomas e começar a sentir mexer, né? E aquela troca de amor que é muito, muito grande. Gente, quando começa a Indescritível. barriga crescer, que cai a ficha, quando começa a dar chutinho, meu Deus, que genética o quê? Não quero nem saber. Ele é meu filho, tá dentro da minha barriga, É, tá chutando, sabe? Tá. Meu Deus, depois que nasce, não tem nem como explicar o amor, que aí ele multiplica, triplica, sei lá o quê. Mas assim, na gravidez, a gente já fica imaginando coisas, e aí entra a epigenética, e será que vai ser parecido? Né, a expressão dos genes, sim. será que vai ter e tal? É inevitável pensar sobre isso. Mas eu confesso para vocês que tem uma hora que isso deixa de ser importante. Parece mentira, mas é verdade, né? É verdade. E Doutora aí, eu Martina, vou só falar um pouquinho mais explicação.
da epigenética, porque estão perguntando aqui, doutora, continua, fala um pouquinho mais que você estava falando. E aí é o seguinte, a epigenética, como a Karina falou, né? Chega uma hora que realmente, assim, você, né, existem coisas mais importantes, mas como são questões, né, questionamentos que as mulheres, os casais fazem, é muito importante, então, falar um pouco sobre essa epigenética, né, que vocês também estudem, leiam mais. Claro que ainda precisam de mais estudos, que aí vão trazer mais informações para a gente, mas a epigenética é isso, essa troca de informação dos genes que acontece. A gente vem com os nossos genes prontos, mas é exatamente nesse momento, né, da implantação, do início aí da gestação e durante toda a gestação, na verdade, pelas trocas aí, vão acontecendo algumas transmissões, né, de mudanças dos nossos genes para o bebê e vice-versa, né? Então, a gente tem informações que sim, são compartilhadas, com certeza. A epigenética já prova isso. E aí vão trazer cada vez mais estudos mostrando ainda mais esse processo desse compartilhamento aí, né? Da epigenética da mãe com o bebê, essa troca maravilhosa. Olha, eu só sei que o Henrico adora tudo que eu comi durante a gestação. Olha, tá Eu vendo? adoro limão, eu adoro limão. Não é que a criança de 1 ano e pouco já estava tomando suco de limão sem fazer cara feia? Pois é. Adora limão, adora. Gente, ele chega a pedir, ele olha e fala assim, a pouco do limão. Olha aí Coisa a mais. epigenética. Então, assim, ele tem o meu temperamento também. Ele é muito parecido com o temperamento comigo. A cara do pai é cuspido, né? Até o furinho do queixo. Igual, a sobrancelha, tudo. Mas eu acho que isso, eu acho que é importante falar sobre epigenética, porque, gente, olha só, a mãe, o que que é mãe? Mãe não é um vínculo biológico somente ou genético. A mãe é um vínculo de amor que é Com construído certeza. diariamente, né? Quantas mães biologicamente, geneticamente, não são tão mães assim, né? E o que que a gente, como a gente vai explicar uma mãe por adoção? Por adoção. Exatamente. Exatamente. Ama incondicionalmente aquela criança. É vínculo, gente, é É vínculo de vínculo. amor, é construção, é dia a dia, é carinho, é cuidado, é afeto, Isso. né? Então, Amor, assim, segurança. É. né? E se tu tá, por exemplo, no meu caso, doutora, eu queria muito gerar o filho, Com né? certeza. Eu até ia adotar se caso não desse. Uhum. Mas assim, eu confesso que eu queria o barrigão, eu queria, né, ter o meu Gestar, parto, eu né? tinha sonhado com esse cenário. Sim. Então, quando eu comecei a trabalhar na minha cabeça a ovo-doação, e eu vi também essa possibilidade de gerar o meu filho, isso é muito me entusiasmou muito, entende? Porque isso fez com que eu também tomasse essa decisão. Ele ia estar dentro de mim, né? Eu ia Sim. estar carregando ele dos 9 meses. E isso ia fazer diferença para mim, né? Então, acho que tem todas essas questões a serem analisadas em casa para depois tomar a decisão mais assertiva, né? Porque não Uhum. adianta não falar nada, empurrar com a barriga, porque lá na frente pode dar uma confusãozinha assim, né, na tua Com cabeça. certeza. As coisas precisam ser Acho que muito tem que estar muito esclarecidas e elaborado, trabalhadas, né? Muito. elaborado, Com né, certeza. da melhor forma possível. E para isso existe uma rede de apoio, né, que a gente tem que ir atrás. Importantíssima. Se a gente precisar, claro, eu acho que fez toda a diferença para mim, uma psicóloga que falasse comigo, que fosse da área, né? Sim, Que que é importante. conseguisse Isso. entender o que eu estava Até falando, para os meus entender, medos. né, Karina, todo o processo que uma tentante passa, né? As fases dos tratamentos. E é importante que a psicóloga realmente seja da área. Ela ajuda muito mais, na verdade. E a confiança em você, os nossos médicos que a gente escolhe, né? Que eu acho que é uma decisão super difícil, doutora. Sim, Talvez uma das decisões mais difíceis para uma tentante é qual é a clínica que vai fazer, com quem vai fazer, né? Tem muitas tentantes que trocam muitas vezes de isso. clínicas É, em função de falta de clareza, enfim. Eu acho que a confiança é muito importante e fundamental, né? Na nossa caminhada tem que ter isso, essa verdade.
explicar os passos, porque a gente não entende, né? Isso. Uma outra coisa que eu estou achando muito legal agora, que é uma coisa que eu estou falando bastante também, é o papel do embriologista. Como na minha época eu nunca vi o meu embriologista, nunca ninguém falou assim, tu pode falar com o embriologista para saber um pouco mais sobre os teus embriões. Eu só recebi aquela bomba A às pessoa. 7 da manhã, sabe? Olha, temos tantos vingaram, tantos não vingaram, Sim, tantos se desenvolveram. Eu digo, como assim? Eu tinha 12, eu tinha 10, aí só ficaram 4. É, pois é, mas eu não sabia mais nada além disso. Eu acho que hoje em dia o embriologista ele está mostrando mais a cara, ele está conversando sim. mais com a paciente, E e eu acho isso importantíssimo, porque maravilhoso. ele vai também trazer muita informação, né, para o paciente, segurança, porque o paciente começa a conhecer e diz, ai, aquele, né, embriologista e tal, né, que me passou isso, assim, assim, assim. E desmistifica muita coisa também, né? Porque as É, pessoas não, gente, imaginam o que acontece dentro do laboratório, né? E é o conhecimento, na verdade, né? a gente A passa a segurança. entender a gente passa a entender por que, que a gente não fez, por que, que a gente fez no D5, por que, que a gente não fez no D3, né? Ah, por quê? Porque existe um motivo, a fragmentação, o desenvolvimento do embrião é melhor naquele dia, depois ele vai virar blasto. A gente começa a participar de fato da nossa Sim, caminhada, né? Porque nós desde o somos início. as protagonistas, não é? É a nossa história. Então, eu acho que a gente tem eu acho que a gente pode Sim, realmente saber um pouco mais sobre os detalhes das nossas tentativas, né? é verdade. O Karine, fala um pouco para a gente como foi, assim, o período que no dia que você fez a transferência, que vocês fizeram a transferência, até o teste, o dia do teste de gravidez. Ah, o dia do beta? Sim. Ah, eu fiz, foi muito engraçado, assim, porque eu ficava muito nervosa nos 12 dias aqueles. Para mim era, eu acho que a pior fase de tudo que eu já passei foi o coito programado, que para mim foi terrível. O Pedro não era sempre que estava em casa, ele é ator, ele tinha mil coisas às vezes, e a gente não conseguia sempre conciliar tudo, o dia do namoro, a hora do namoro, então eu via os meses dando tchau para mim, e eu ficava muito nervosa, então foi muito difícil. E outra fase difícil do meu tratamento foram os 12 dias, que eu acho que vocês devem também ter isso como experiência, porque parece que não termina esses 12 dias, a gente vê muita calcinha, a gente fica tentando sentir os sintomas todos e às vezes não sente, então a gente fica louca, liga para todo mundo para saber se cada uma sentiu ou não, o que, que Isso. sentiu. É uma loucura. Então, o que, que aconteceu dessa última vez com a ovulação? Como eu estava viajando, eu não senti muito, porque eu estava numa cidade diferente e aí eu acho que eu dei uma relaxada. E Sim. eu voltei para Porto Alegre, faltando 2 dias para o Brasil, 2 dias para receber o beta. Aham. Então, quando eu cheguei no aeroporto, parece que viraram a chave e me botaram no on de novo. E veio tudo de novo, assim. Eu passei sábado, domingo estressada, indo no banheiro todo o tempo, ansiosa, até chegar segunda-feira de manhã. Né? Eu acho que o fato de eu estar no outro país me ajudou, assim, pela Sim, primeira sim. eu não fiquei tão ansiosa, porque eu olhava uma coisa nova, olhava uma outra coisa, tudo é aqui, né? O É, psicológico bombando, né? importantíssimo. É. Então, esse fator, assim, me ajudou a estar em viagem, digamos assim. Porque as outras vezes foram bem difíceis, assim, eu tinha um trauma dos 12 dias. Aí eu ia atrás do abacaxi, olha, já fiz de tudo, gente. O abacaxi de alimentação, eu catava abacaxi para tomar. Lá na Espanha não tinha Não abacaxi. tem abacaxi. Aí o Pedro achou o abacaxi da onde era, Pedro? O Pedro chegou com o Henrico aqui. Ah, O abacaxi era da África do Sul, ele era diferente. Eu pedi para ele comprar todos os abacaxi da tenda. Olha, uma loucura. Tudo isso a gente passa. é verdade, é Tem verdade. uma pergunta aqui que eu achei interessante, doutora. Sim, Vocês por acaso já se depararam com algum caso de alguma mulher que no processo teve dúvida ou ficou depressiva porque não tinha certeza? Eu conheço um sim. caso, tá? Eu conheço um caso que ela
ela não se apropriou das informações antes, ela foi muito precipitada, tá? Ela queria abreviar o caminho, ela não pensou, ela foi sem saber nada e despreparada, ela não conversou com o marido, ela não elaborou. Olha o Henrico aí, gente! Não, Olá! não parecia. Uma Ó, se maravilha. não é a cara Meu do pai. Deus, a família completa! Que coisa linda, Que amor. lindo, Tava... parabéns, viu, pelo seu dia! Então, ela foi muito ela louca e eu não recomendo isso, porque ela me procurou, tá? Já faz um mês e meio, e a gente está super em contato, inclusive, porque ela tá me pedindo uma ajuda. O que que ela faz? Eu falei, gente, primeira coisa, tu tinha que ter conversado mais, ter deixado isso mais claro dentro do teu coração, né? Porque agora, qual é a tua maior angústia? Né? O nenê não nasceu ainda, tá? Mas ela tá tendo uma dificuldade grande, assim, de Aceitação. parece aceitação tardia, digamos assim. Aham, Eu disse pra ela que quando esse nenê nascer, ela vai ficar bem, porque ela vai se apaixonar por aquela criança, vai. vai ficar com o coração tranquilo. Mas ela não viveu esse luto Entendi. É muito anteriormente. importante. É. Ela não viveu esse luto e ela está meio que vivendo agora na gravidez. Então ela está com certa dificuldade para fazer o enxoval, ela não está muito com vontade As de fazer chá de resistências. bebê, sabe assim? Algumas Ela tem resistências, é. vergonha de falar no assunto. Então, assim, ela tem que elaborar internamente para depois conseguir ficar numa boa. Eu acho muito complicado. Ela não foi atrás de rede de apoio. Ela marcou de um dia para o outro, sabe? Ela não quis saber as características físicas daquela doadora. Eu acho que isso não é legal É, a também. A ansiedade, gente né? precisa. Muito, o grau de ansiedade, na verdade, né? A gente tem que ter uma doadora compatível a gente, Com certeza. parecida conosco, né? As características fenotípicas. Porque isso aí é o que todo mundo espera, né? É, Não a maioria foi? das pessoas esperam isso. Aham. Então, eu acho assim que faltou um pouco de. Faltou um tempo para ela Tem, assimilar tudo isso, sim. né? Ela vai assimilar na marra. É, pois E é. E vai por se isso que o apoio apaixonar. psicológico, dentro de todo o processo de reprodução assistida, é muito importante, e principalmente também, né, no processo de ovo-doação, de você se. E vai depender, claro, de cada casal, vai depender de cada mulher, né? Mas eu acho que é importante, como você falou, a rede de apoio, procurar cada vez mais ter esclarecimento de todo o processo, conversar, tirar todas as dúvidas com o seu médico, com o embriologista, com quem estiver participando, né, de especialista de todo esse processo, porque são decisões muito importantes, importantíssimas, né, e definitivas. Então, Com realmente é certeza. muito importante esse É apoio. uma coisa que a gente vai levar pro resto da vida, né? Agora, eu vou falar para ti, doutora, depois de tudo aceito. Ai, gente, é a melhor coisa do mundo, sabe? É. Foi a minha melhor escolha. Não tem, a minha e do Pedro foi a nossa melhor escolha, assim, porque esse amor só cresce, né? É uma Eu coisa tenho uma surreal, história, assim. eu tenho uma história também de uma amiga, foi um dos meus, acho que dos meus primeiros casos na minha carreira, que foi uma amiga, uma colega que ficou amiga, na verdade, que também era médica e também da mesma especialidade, né, que era obstetra e tudo. E ela precisou ir para uma doação. Gente, cada vez que eu vejo essa família crescendo. Ele hoje, eu acho que ele deve ter, eu acho que uns 7, nada, tem acho que uns 9 anos por aí. É lindo. E você, né, ter todo você olhar para trás e dizer, meu Deus, que decisão maravilhosa, né? É Não tenha muito dúvida, lindo. É, não tenha dúvida. não tem, Por isso que eu não digo, tem preço. vocês que estão tentantes, né? Aproveitem agora e, de fato, tragam essas informações para quando vocês recomeçarem ou começarem os ciclos novos, agora, quando isso tudo se normalizar, digamos assim, vocês estejam mais preparadas, mais seguras, né, mais maduras. Eu acho que é importante esse momento agora, né? E a minha psicóloga, a doutora Débora,
da minha época da alvo-doação. Eu converso muito até hoje com ela, né? Eu fiz uma live com ela essas 2 semanas Sim, atrás. E ela tem uma frase que eu gosto muito e eu vou dividir com vocês. Esperar é não desistir. Só que a gente pode esperar, gente, tendo esperança, né? Então muito agora eu bom. acho Isso isso. mesmo. Agora vocês têm que esperar tudo acontecer na hora certa, mas mantendo a esperança, Sim, mantendo o fé, o né? foco. Porque uma tentante, uma das palavras que eu mais conheci na vida, assim, durante esses meus quase 5 anos de trajetória, foi a resiliência, né? A resiliência que a gente exerce muito e a paciência, né? Para Paciência. esperar mais um ano, esperar mais um ciclo, né? Às vezes o ciclo a gente não é como a gente imagina, às vezes a gente não. Eu já tive um ciclo que eu tive que interrompê-lo, né? Porque eu não estava reagindo às medicações. Sim, Então, fora os dois que eu transferi, que eu fiz, eu já tive um que eu não reagi. E entre uma FIV e outra, para quem deve estar passando por isso, é uma maneira até de esperança. Eu tive que, entre a primeira e a segunda, com os meus óvulos, eu tive que dar um tempo para minha cabeça. Né? Eu disse para o Pedro, ai, sim. vamos esperar passar uns 2 meses, 3, eu não quero nem falar muito no assunto, eu vou ter que retomar algumas atividades, eu vou ter que Voltar um pouco à rotina, achar a né? caixinha de volta, Porque sabe? A profissional, a mulher, isso. a, a que faz ginástica, sabe? A pessoa, aquela que eu dei uma esquecida, porque eu só falava nisso, eu só pensava nisso, e aquilo estava me deixando assim, sabe? Esgotada. Então, entre uma É, e outra, eu tive que dar tipo um breakzinho, sabe? De, de falar no assunto mesmo, sabe? Tipo, eu fiz uma em fevereiro, aí depois eu fiz outra depois de uns 6 meses só. Eu isso. não emendo É. uma na outra, É, sabe? às vezes realmente é necessário, né? Porque o casal ele às vezes para muito a vida para outros projetos e outros planos, né? A prioridade, que é como você disse, né? O que é que a gente quer para nossa vida? Qual a prioridade na nossa vida? E botar ela lá em cima, assim, no topo, né? E atrás. Mas outros projetos também, a gente, né? Acaba, o paciente e o casal acaba abrindo mão também. E é importante de qualquer forma, você ter uma retomada, né, de rotina. Isso é muito importante. Tem um comentário aqui muito bonito. Na uva doação compartilhada é uma generosidade recíproca, que o resultado são duas famílias felizes, com certeza. É isso mesmo. Eu sempre falo também sobre a doadora, né? A doadora é um ato de amor, né, gente? É, é, Porque, imagina, dos dois lados é um ato de amor, né? Então, é. eu sempre agradeço muito nas minhas orações a minha Pensar, doadora, que é anônima, abençoar a é doadora. anônima, mas ela com certeza foi muito generosa e eu sempre faço uma oração de agradecimento a ela, seja quem ela for. Eu só sei a idade dela, não sei mais nada. E sempre dou uma rezadinha, assim, porque é muito legal. Eu gostaria, assim, que fosse mais cultural aqui no Brasil, Sim, as pessoas querem ser doadoras, né? Eu gostaria, mas a gente não tem essa cultura, né? Esse é, hábito, infelizmente, por isso a gente não tem um banco de óvulos grande. é. Tomara que isso mude, né? Tomara que as nossas próximas gerações já tenham isso como uma coisa mais tranquila e esse desejo de ser doadora venha quando tem 20 e poucos anos. Eu e o Pedro, a gente doou o nosso, vai doar, né? Agora, em janeiro, a gente tem que tomar uma decisão e vamos doar os embriões que a gente tem lá na Espanha, pelo menos dos três, dois a gente vai doar para famílias e para, não sei se para família os dois, ou um para ciência e outro para família, né? Mas o caso é que a gente tomou essa decisão recentemente, porque nos mandaram, enfim, um e-mail. A gente precisa, né, organizar isso tudo. Isso é uma questão também muito importante para ser falada, Karine, exatamente. Que são Tem que decisões, estar né? É uma fácil, decisão né? muito O embrião está importante pronto, essa, né? O embriãozinho está ali pronto, né? com Então, certeza. a gente vai ajudar outras famílias, Isso, como a gente também foi foi ajudado, a gente ajudada, tomou essa decisão, com né? E certeza. tem Mais um amigas ato minhas maravilhoso importantes. aí de amor para essas mulheres, né?
Tem amigas minhas tentantes que dizem, ai, doa para mim, né? Entra na fila, Eu mas tem que ser imagino, anônimo. você deve receber muita mensagem. Então não adianta a gente querer ajudar os amigos, tem que ajudar anonimamente, né? É, não dá. A E é gente isso, pode ter. fala um pouco dos podcasts, Karina, que assim, eu acho fantástico, eu acho uma Vamos fazer um ferramenta podcast juntas, maravilhosa. Flor. Vamos Hum? fazer um podcast juntas. Estou te convidando Vamos? aqui para fazer um. Vamos? Vamos sim, vamos Os combinar. podcasts eles são semanais, toda quarta-feira ele entra um novo episódio. O link está na bio do SoundCloud, mas tem em todas as plataformas. E é maravilhoso porque é gratuito, você pode escutar a hora que você quiser, aonde quiser, né? E eu reúno ex-tentantes e especialistas da área da reprodução assistida. Semana passada entrou uma filha de FIV, ineditamente, com 18 anos, orgulhosíssima Ai, que de lindo. ser filha de FIV Eu vi, e eu ouvi. e essa semana entrou o depoimento da mãe dela, há 18 anos atrás, onde as tentantes não eram nem chamadas de tentantes, né? Sim, Então é um depoimento bem bonito da Jaqueline, que é a mãe da Fernanda. E assim a gente vai indo, vai levando informação, a gente vai trazendo vocês, especialistas, falando de tudo, 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 fantástico. tudo, desde a acupuntura, né, até preservação de fertilidade, de assuntos bem pontuais da reprodução assistida e, e mais as histórias reais de estentantes do Brasil todo, né, de todas as regiões do Brasil. Então é muito legal, porque há um tempo atrás, isso aí era difícil a gente ter acesso, e Sim. muitas vezes a gente tinha que pagar isso para ter Uhum. acesso a essas Isso. informações, todos os especialistas de vocês, médicos e psicólogas e tudo. Eu tenho sobre o luto, eu tenho um maravilhoso da psicóloga doutora Sandra Moura, que é sobre o luto, gente. Isso não tem Olha, preço, é o que eu precisava na minha época, saber e escutar, né? verdade. Então, a gente fala sobre o bebê arco-íris também, que é um termo Sim. que a gente usava muito e que agora, enfim, está se usando. E então, assim, tem muito conteúdo, tem muita coisa que é de graça, é só baixar ali o Spotify, SoundCloud, qualquer plataforma. E a doutora Madalena, não sei se ela está aqui na Sim, live. ouvi o dela, foi fantástico A também. doutora Ela Madalena falou. falou sobre Transferência de embrião o único, transferência de né? um embrião único, É, a né? experiência lá do grupo, maravilhosa. Eu Porque ouvi, às vezes a gente maravilhoso. quer botar dois embriões e aí às vezes a gente precisa só de um euploide Sim. para não ter riscos, enfim. E a doutora Madalena fez um podcast muito bonito. Muitas especialistas contribuíram e a gente vai fazer o nosso também. Vamos combinar, sim. Pois é, uma ferramenta fantástica. E qualquer pessoa pode ouvir em qualquer lugar, tá fazendo alguma coisa, né? Uma coisa e outra, põe aqui o fone e aí você Sim, vai tá lavando ouvindo, roupa, tá gente. lavando roupa, tá escutando. É, Ali tem a minha nossa, trajetória. informação. Ali tem a minha trajetória do Pedro com mais detalhes, né? Porque aqui a gente começou da alvo Claro. doação, né? Aham. Mas lá eu falo mais sobre toda O o processo. antes da alvo doação. E agora estou gravando com o Pedro para vocês saberem a versão masculina. Para quem está com dificuldade de ter que convencer o marido, o Pedro vai conversar com vocês e eu acho que é legal até o marido escutar junto, Escutar. entende? É, E eu acho super importante trazer o marido para a nossa jornada, sim. né? Vai aos pouquinhos, gente, vão aos pouquinhos. É, eu falo muito isso no Estamos consultório. aqui, um podcast ali, ele já vai começar a se. Eu acho que a gente, às vezes, a gente está tão ansiosa, doutora, que a gente meio que deixa eles de lado, assim, sabe? É, Tipo, a eu tô mulher tem muito essa questão, né? Acho que é cultural, Karen, de trazer a responsabilidade muito aqui, né? A mulher traz essa responsabilidade cultural mesmo, mas eu acho que a gente tem visto uma mudança nisso. Inclusive, homens, às vezes, até que vai primeiro no consultório, né? Do que a mulher. E a gente eu tem que acho trazer mesmo, cada vez mais, essas ferramentas que vocês têm, né? E todo esse projeto maravilhoso, ele também contribui para isso, para trazer mais o marido, o parceiro, a parceira, né? Para ir junto dessa caminhada aí, desse processo.
Eu acho que a gente tem que deixar eles participarem mais. Muitas vezes é muita culpa nossa também, Né? Não é tá? isso? Uhum. Não é sempre só deles. Isso. Acho que às vezes é muita gente de olhar para nós mesmos e dizer assim, bom, né? Vou tentar trazer mais ele. E eu acho que o podcast é isso. Tem muita coisa ali que os homens podem escutar, entende? Tem muita informação ali que eu acho que o casal devia dar É, uma escutadinha agora na quarentena, é. né? Tem acho que uma última pergunta aqui, Karina. Acho que é para mim. Doutora Maria Eugênia, como você percebe esse percurso até o momento da ovodoação? Então, existem várias. Ai, meu Deus, está uma contagem regressiva a nossa live. Mas vamos lá, bem rapidinho. Tá, Não 1 minuto e falta. 50, 1 minuto e 50. É Ah, rápido. Dá para já! responder? Super. E aí, o que acontece? Existem várias indicações, né, para a gente chegar à escolha e à indicação da ovodoação. Desde casais que já chegam para a gente no consultório e que a mulher ela já está em falência ovariana precoce, né? Ou então, pela idade mesmo, ela já está em menopausa ou perimenopausa. Existem também os casos de falhas de fertilização, né, com os próprios óvulos, questões genéticas que envolvem também. Então, existem várias situações, né? A gente precisa abordar tudo com muito embasamento científico, com muita segurança e também individualizando e personalizando cada caso, que eu acho que isso é que é muito importante. É isso. Que bom adorei conversar, que bom que a gente Ah, está eu vou aqui. No dia agradecer, do eu vou encerrar. trabalho, no dia do trabalho, a gente tem que fazer uma homenagem assim, hoje para todos vocês, médicos, né, que estão cuidando tanto da gente. E É, agora o pessoal da linha de frente do coronavírus também. A gente hoje é o dia de é, todos nós, mas fazer um agradecimento todos, especial trabalhadores a quem de está aí casa, fora de trabalhando casa. dia e noite, né, para salvar vidas, não é É verdade? verdade. Ó, um Isso é beijo. maravilhoso. Obrigada, viu, por ter Eu que aceitado. Obrigada agradeço, a todos amor. que entraram também. Ai, temos 10 segundos. Senão eu quero Não salvar essa desistam, live. Vou não salvar. desistam do sonho de vocês. Vão